Você já viu um código e foi difícil de entender o que ele fazia? Ou se não, você precisou mexer em alguma parte de um código, de algum projeto em geral e acabou gerando outro problema em outra parte que foi difícil de prever? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco sobre o Clean Code, que é um padrão aí muito usado pelos programadores, que ele facilita muito a escrita do código e a manutenção dele. Eu vou trazer aqui 5 princípios que eu considero os principais e também os mais fáceis de implementar logo de primeira, que vão te ajudar a escrever códigos de qualidade e também de ser mais fácil a manutenção. E aqui no Amém nós vamos trazer vários vídeos em relação a padrão de projeto, a essas coisas que para o iniciante eu considero um conhecimento essencial, que vai facilitar muito entender outros códigos, entender o próprio código. Às vezes você no início escreve e acaba não entendendo, né, o que está acontecendo ali. Eu considero que é essencial mesmo. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Bom, esse nome, Clean Code, veio do livro chamado Clean Code, do Robert Martin, mais conhecido como Uncle Bob. E vamos lá aos 5 princípios do Clean Code. O primeiro princípio é que os nomes são muito importantes. Os nomes não só de variáveis, de métodos, mas também de classes. Tudo que você for criar na programação que tiver nomes, tente deixar o mais legível possível e o mais fácil de entender. Procure evitar nomes abreviados, nomes que não são pronunciáveis, ou variáveis como x, y, ou coisas desse tipo. Procure ser bem claro nos nomes que você estiver criando. E eles devem passar a ideia principal deles. E não tenha medo se o nome que você for colocar precisar ser grande. Às vezes precisa ser grande. E se você abreviar, pode ser que complique de ser entendido. O segundo princípio é a regra do escoteiro. Que no escotismo eles têm essa regra de quando eles estão em um lugar, quando eles saem desse lugar, eles deixam ainda melhor do que quando eles chegaram lá. Ou seja, se você estiver em uma parte de um código em que você veja que tem algo ali perto que não está tão legal assim, você pode ir lá e fazer algumas alterações para melhorar. É claro que tem que tomar cuidado para não quebrar a função do código. Pode ser que gerem bugs, mas tente fazer alterações de nomenclatura principalmente que não geram bugs. E esse tipo de pequenas correções que aos poucos vão melhorando gradativamente todo o código. O terceiro princípio é: seja o autor real. Nós humanos estamos acostumados a ver narrativas com uma sequência lógica. Então você também, quando escrever seu código, procure deixar ele de uma fácil compreensão, uma fácil leitura também. Nesse exemplo que está aparecendo nessa imagem, o código começa na parte de cima e ele vai descendo. Os métodos que são chamados vão em sequência e acaba sendo mais fácil a leitura. E 2 dicas para facilitar essa questão de ser de fácil leitura é você escrever funções pequenas, e a segunda é você escrever funções menores ainda. Sim, isso está no livro. E por que tanta ênfase em deixar as funções pequenas? Se você tem, por exemplo, uma função muito grande, muito inchada, muitas linhas, é difícil saber o que ela faz. É difícil explicar o que ela faz. Se você pegar essa função grande, gigantesca, e dividir em menores, o que acontece é que você vai colocando o nome nessas funções e acaba ficando fácil de ler. Nesse exemplo aqui, por exemplo,
nós temos várias funções, uma embaixo da outra, que tem um nome certinho, então fica muito tranquilo de entender. Então busque colocar poucas linhas nessas funções. Agora, o quarto princípio, que eu considero muito importante e essencial, é o DRY, que é o Don't Repeat Yourself, que em português significa não repita você mesmo. Então, isso significa que ao você programar algo, evite fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de partes do código, porque vão ser duas partes do código que vão estar basicamente fazendo a mesma coisa, mas se você precisar alterar algo nessas funções, você vai precisar fazer trabalho em dobro. E nesse exemplo aqui, tem duas funções que elas são muito parecidas, elas fazem quase a mesma coisa. Só é essa parte de baixo delas que muda. Então você pode pegar essas duas funções e juntar em uma só. E ter esse parâmetro que vai dizer se vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então você, se precisar dar manutenção, alterar alguma funcionalidade, você vai alterar só em um lugar. E é muito melhor fazer alterações assim do que quando o código está duplicado. E quando o código está duplicado, como no primeiro exemplo, é muito propenso a bugs. Eu já vi muitos bugs acontecerem por causa disso. Então tenha cuidado. E agora o quinto princípio é sobre comentários. Comente apenas o necessário. Quando os nomes de variáveis, por exemplo, não estão de fácil entendimento, não está claro o que ela faz só pelo nome, é comum serem colocados comentários em cima para dizer o que ela faz. Porém, em muitos casos, se você deixar o nome bem definido, não é necessário botar comentários. Então, são apenas em alguns casos que é realmente necessário colocar. Nesses casos, onde não tem jeito, precisa ter comentário, aí é tranquilo. Mas nesse exemplo desse código, não é necessário ter esses comentários. O primeiro diz que essa função awake é chamada no início do código, que não precisa, porque são vários scripts no código que tem essa função, ela é recorrente, então imagine só você ter que comentar isso em todas as funções de todos os scripts, né? É um trabalho que não é necessário. E essas funções de baixo também, você pode ver que o comentário que é colocado é basicamente a tradução do nome da função. Então, também não é necessário. Se você ler em inglês o nome da função, é basicamente a mesma coisa. Então, o que acontece também, quando são colocados muitos comentários, é que ao você alterar alguma funcionalidade desta função, você altera e muitas vezes não é alterado o comentário. E uma coisa que era feita para ajudar, para comentar a função, acaba ficando diferente do que o que a função faz de verdade. Então acaba causando esses problemas que realmente acontecem, eu já vi acontecendo. Então coloque comentários onde realmente é necessário. E sempre se pergunte se o comentário é necessário. E se você vê que ele é necessário, procure deixar a variável, a função, o melhor escrito possível e se pergunte de novo. Talvez, colocando um nome bem descritivo, não seja necessário. Bom, a conclusão é que o Clean Code ele é essencial. Depois de ter esse conhecimento, os meus códigos melhoraram, eu consegui entender melhor o que estava acontecendo. E é isso, pessoal. Recomendo muito. E recomendo para quem está iniciando também entender sobre essa prática, que nos próximos vídeos eu vou ir mostrando os códigos, vou fazendo os projetos na Unity e eu vou seguindo essas práticas do Clean Code para ficar bem de fácil entendimento. Então é isso, vamos trazer
mais vídeos de boas práticas e mais vídeos também de jogos. Eu vou criar alguns jogos aí na Unity. Tem um do jogo da velha que está saindo do forno. Logo logo terão vídeos dele. Então é isso, espero que tenham gostado. E se gostaram, compartilhem aí com devs, amigos seus. É isso, pessoal, até o próximo vídeo.